Por muito tempo, casas para férias têm sido um sonho para famílias de classe média, e se quiséssemos viajar tínhamos apenas duas opções. Ou iríamos para a casa de amigos ou parentes, ou reservava um hotel ou pousada. Então, em 2008, o Airbnb chegou ao mercado. Através de seu mercado online para estadias em residências, a empresa sediada no Vale do Silício teve um grande impacto na indústria de viagens, com acomodações de autoatendimento agora tão populares quanto hotéis. Mas também criou o que é chamado de efeito Airbnb, quando o crescente número de aluguéis de curto prazo em uma localização de alta demanda leva a um aumento tanto nas taxas de aluguel quanto nos preços das casas. E muitas pessoas não estão felizes com isso. Um jovem casal recém-casado que procura comprar uma casa falam que estão competindo com pessoas que basicamente compram essas propriedades para alugá-las. Isso significa que as crianças locais, enquanto crescem, não podem se dar ao luxo de comprar casas. Portanto, elas têm que se mudar da área. Isso está prejudicando a região. Mas quanto dessa crise no mercado imobiliário se deve ao Airbnb e seus concorrentes? E o que está sendo feito para resolver o problema? Eu entendo totalmente que há uma crise habitacional e que as pessoas estão lutando para entrar no mercado imobiliário. Os aluguéis de curto prazo são um mercado de 100 bilhões de dólares que remodelaram o turismo global, aceleraram uma crise habitacional nacional e criaram fortunas para os primeiros adotantes, mas agora os clientes, o governo, o público e até mesmo os próprios anfitriões estão virando as costas para um conceito que começou como uma alternativa divertida. O mercado de aluguéis de curto prazo decolou quando Brian Chesky e Joe Gebbia tentaram alugar um quarto vago com um colchão de ar para participantes de uma conferência, pois perceberam que todos os quartos de hotel estavam reservados. Eles chamaram seu serviço de cama e café da manhã no ar, que mais tarde foi reduzido para o aplicativo de estadias curtas que você conhece e ama, ou odeia, hoje. O Airbnb agora vale mais do que cadeias de hotéis como Hilton e Wyndham combinadas. A empresa é de longe a maior empresa de aluguéis de curto prazo e alcançou excelente penetração nos mercados ao redor do mundo, onde outros aplicativos de mercado peer-to-peer ou de rede, como Uber, DoorDash, Lyft e até mesmo a Amazon, falharam em conquistar a participação do mercado local. Os aluguéis de curto prazo eram uma boa solução para um problema real. Os hotéis tradicionais se tornaram caros demais e não atendiam ao que muitas pessoas realmente queriam quando viajavam de férias. Os hotéis oferecem muitas comodidades como limpeza, serviço de quarto, restaurantes, serviços de concierge, salas de reuniões, academias, spas, piscinas, estacionamento com manobrista e segurança 24 horas. Esses serviços são bons, mas têm um preço que é incluído diretamente no preço do quarto ou cobrado separadamente com uma margem significativa. Esses serviços também nem sempre estão alinhados com o que os viajantes realmente querem quando estão viajando, que é um lugar que simplesmente parece uma casa em uma cidade diferente. O Airbnb eliminou muitas comodidades que atendiam mais aos viajantes de negócios e ofereceu aos turistas sua própria cozinha, vários quartos para seus filhos e um elemento de privacidade que não podia ser adquirido em nenhuma cadeia de hotéis. Era como uma casa longe de casa porque, em muitos casos, era apenas a casa de alguém. O Airbnb também era muito mais barato, especialmente quando se compartilhava uma casa maior entre vários amigos ou membros da família que precisariam reservar seus próprios quartos separados se estivessem hospedados em um hotel. Um estudo realizado pela universidade servindo clientes que reservavam Airbnbs em hotéis tradicionais, descobriu que 61% de todos os entrevistados disseram que escolheram o Airbnb como uma alternativa econômica mesmo aos hotéis econômicos. Apesar da empresa se promover como uma maneira de compartilhar a experiência de férias com um anfitrião local que pode mostrar a cidade para você, a maioria dos entrevistados disse que não se importava com esse aspecto do serviço e 70% ficavam em uma casa que tinham só para eles, para não precisarem compartilhar o espaço com um estranho. Apesar de as pessoas realmente preferirem não compartilhar seu aluguel de curto prazo com um anfitrião, o Airbnb ainda gasta bilhões todos os anos promovendo esse aspecto de seu serviço, por um motivo muito importante que será mencionado mais tarde. Enfim, as coisas que fizeram o Airbnb agora estão sendo perdidas ou oferecidas por concorrentes em 3 áreas principais. A primeira é o preço. O Airbnb não é mais uma alternativa acessível aos hotéis econômicos, é agora uma opção premium competindo com cadeias de hotéis 5 estrelas.
Segundo a própria empresa, embora o número de reservas tenha aumentado apenas 70% desde 2019, o valor bruto de todas as reservas em todo o mundo aumentou 67%. O Airbnb simplesmente não é o mais barato. A segunda área onde a plataforma está perdendo o seu monopólio é sobre casas longe de casa. As cadeias de hotéis aumentaram significativamente sua oferta de acomodações estilo apartamento que dispensam os serviços típicos de hotel em troca de quartos maiores com várias áreas para dormir e cozinhas. Para muitos clientes, esses apartamentos com serviços semelhantes oferecem um melhor valor porque combinam a consistência conhecida de uma cadeia de hotéis com o espaço e o preço de um Airbnb. A terceira área que afastou os clientes do Airbnb foi o serviço. Os anfitriões queriam reduzir o trabalho necessário para gerenciar suas propriedades, então começaram a impor mais expectativas irreais aos hóspedes sobre limpar antes de sair e taxas de limpeza exorbitantes que irritam as pessoas, especialmente se você, a pessoa que está hospedada lá, tiver que praticamente limpar a casa sozinha. No geral, isso é apenas alguns anfitriões ruins, mas deu à plataforma uma má reputação entre os clientes que esperam ser cobrados por taxas de limpeza além das taxas já altas em comparação com um hotel, onde, desde que não haja danos permanentes, a limpeza será feita gratuitamente. Se o negócio do Airbnb era ser uma plataforma intermediária entre anfitriões e hóspedes, então ambos os grupos tendo uma má experiência não é uma boa direção para a empresa. Mas há outro grupo que teve um pior e que está envolvido no aplicativo, quer gostem ou não, e essa é uma terceira razão para a queda do Airbnb. O público está cansado disso. Os clientes podem escolher onde ficar, e a ameaça representada pelo Airbnb e outras opções de aluguel de curto prazo forçou os hotéis existentes a melhorarem suas ofertas. Os anfitriões eram investidores que precisam aceitar que todo investimento tem riscos. A maioria deles ainda possui uma casa ou várias casas que agora podem alugar em um mercado de aluguel superestimado ou vender, provavelmente com lucro. Nenhum desses grupos perdeu, a menos que fosse muito estúpido. As pessoas que perderam, no entanto, foram excluídas de suas casas porque se tornou mais lucrativo alugar para turistas do que para moradores de longo prazo que precisavam de um lugar para morar. Os inquilinos pobres não têm poder sobre a plataforma em si, mas o problema de casas inacessíveis em certas cidades está se tornando tão ruim que políticos estão introduzindo novas políticas que limitarão quantos aluguéis de curto prazo são permitidos e cobrarão impostos adicionais dos anfitriões por administrar hotéis não registrados. Se os anfitriões não estiverem seguindo as regras, essa legislação exigirá que as plataformas removam essas listagens. Outras cidades simplesmente tornaram os aluguéis de curto prazo ilegais sem a mesma licença de um hotel normal, tornando-os tão caros que não vale a pena para o anfitrião se incomodar. O outro grupo que está reprimindo os aluguéis de curto prazo são as pessoas que você menos espera serem os heróis em uma história sobre habitação. Associações de proprietários e condomínios que os têm estão impedindo que os proprietários aluguem suas casas para estadias de curto prazo porque os residentes que moram em suas casas não gostam de festas barulhentas e dos riscos adicionais de segurança que vêm com os hóspedes de curto prazo. Alguns anfitriões simplesmente estão ignorando essas leis e levando em consideração as multas como um custo de fazer negócios. Um relatório do professor de planejamento urbano da Universidade de Mill, David W. Smith, descobriu que 45% de todas as listagens de aluguéis de curto prazo em Los Angeles são legais de uma forma ou de outra, e que a cidade poderia ter imposto multas entre $56,8 milhões e $32,2 milhões apenas em 2022. A abordagem semi-legal para aluguéis ainda está funcionando para alguns anfitriões, mas está criando problemas para a plataforma. O Airbnb está gastando centenas de milhões de dólares em todo o mundo lutando em batalhas legais pelo direito de operar, e é por isso que eles ainda gastam tanto em publicidade de seu serviço como uma maneira de ver uma nova cidade com um anfitrião local. Mesmo que a maioria de suas propriedades seja alugada como novas casas inteiras onde um hóspede nunca verá a pessoa que possui sua casa. É muito mais difícil regular estadias curtas compartilhadas porque é mais difícil distingui-las de alguém apenas hospedando um amigo. A imagem folclórica de alguém compartilhando seu quarto com viajantes curiosos que querem ver uma nova cidade com um local é uma imagem muito melhor do que um proprietário multimilionário ou investidor imobiliário institucional que acabou de listar sua 10ª casa com uma empresa de tecnologia avaliada em $80 bilhões.
E essa é a quarta causa da queda do Airbnb. A plataforma está perdendo o controle sobre os hóspedes, os anfitriões e o público em geral. O Airbnb sempre teve concorrentes como o VRBO, mas agora sites de viagens estabelecidos como TripAdvisor, Booking.com e Expedia estão lançando suas próprias plataformas de aluguel de curto prazo como Tarnik ou as incorporando a sites existentes que já agregam listagens de vários hotéis e anúncios. O Airbnb cobra uma taxa de hospedagem de 3% para as pessoas que listam suas propriedades e uma taxa de serviço de 14% para os hóspedes. Alguns anfitriões descobriram que é mais barato anunciar suas propriedades por meio de agências locais e dividir essas economias com os hóspedes. O Airbnb tem mais ou menos a mesma quantidade de custos operacionais para uma estadia de férias do que o Uber tem para a entrega de alimentos ou caronas, mas o Uber só pode ganhar alguns dólares com uma pequena taxa, enquanto o Airbnb pode ganhar centenas de dólares com sua comissão de 17% de cada transação. Isso tornou a plataforma lucrativa, mas também pintou um alvo nas costas da empresa que não tem um modelo de negócios competitivo em torno de sua marca e reconhecimento. A quinta razão bônus por trás da queda do Airbnb é que a plataforma nunca foi configurada com longevidade em mente. Ela fez bilhões em apenas alguns anos e, para seus fundadores e investidores iniciais, tudo mais é apenas um bônus. Mas proibir o Airbnb e os aluguéis de curto prazo seria a solução? Na Suíça, por exemplo, o governo proibiu a construção de segundas residências após um referendo em 2012. Isso deprimiu os preços das casas de novas construções, mas aumentou os preços das casas do estoque atual, beneficiando inadvertidamente os proprietários de segundas residências existentes que viram o valor de suas propriedades aumentar. Uma das soluções, por exemplo, é investir mais energia e dinheiro em habitações sociais acessíveis e públicas. Sinto que é um problema do governo, que eles não atingiram as metas de construção de casas, ano após ano. Como você vê isso evoluindo? Se conseguirmos obter dados suficientes e maneiras de controlar a corporatização desses aluguéis, acho que teremos feito uma boa parte do trabalho. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, comentar e se inscrever para mais vídeos como esse. Obrigado e te espero nos próximos vídeos.